Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Tesouro Direto. Eu tenho falado muito com você sobre ações aqui no canal, mas eu vou começar a falar também sobre renda fixa. E hoje nós vamos começar com Tesouro Direto. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu sou ex-CLT, trabalhei durante 16 anos em uma grande instituição financeira, então eu entendo de todas as modalidades de investimentos e vou trazer aos poucos aqui para vocês. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora e criadora do método Radar Preditivo. Pessoal, meu site www.radarpreditivo.com.br está no ar, já comentei dele com vocês. E ontem eu fiz uma matéria falando sobre as sanções que o Brasil está sofrendo. Brasil, o gigante sob rédeas. O Brasil nunca foi soberano e ainda está longe de ser. E aqui eu comento com vocês a minha visão sobre as sanções, sobre a posição do Brasil, como eu acredito que o Brasil vai ter que ceder. Muito interessante, não deixem de ler essa reportagem. Agora, vamos ao assunto, ao tema deste vídeo, que é Tesouro Direto. Vou falar com vocês, pessoal, já fui funcionária de banco. Funcionário do banco precisa bater meta e você investir no Tesouro Direto não é interessante para o banco, porque o banco lucra mais se você investir através de fundos de investimento, porque ele vai te cobrar uma taxa de administração. Portanto, é importante que você mesmo entenda os títulos públicos disponíveis. E vamos começar falando o que é Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo federal que foi criado em 2002, que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet. Então, na prática, quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma remuneração. Empréstimo que você faz para o governo em troca de uma taxa de juros, tá? Então, você está fazendo para o governo está pegando empréstimo com você, está te pagando uma taxa de juros para que você invista nos títulos públicos federais, na dívida pública. A gente está financiando a dívida pública do governo quando a gente investe no Tesouro Direto. E quais são os títulos disponíveis? Nós temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, pessoal, é o título mais seguro. Por que ele é o mais seguro? Porque ele não sofre com a marcação a mercado, como os demais títulos. Então, ele é um título público pós-fixado, ou seja, sua rentabilidade está atrelada à taxa Selic, que é essa taxa básica de juros da economia, tão comentada aí nos portais de notícia, nos jornais. O Tesouro Selic é aquele título que a gente utiliza para dinheiro em caixa, para disponibilidades. Eu não gosto de falar reserva de emergência, isso chama emergência. Nenhum grande investidor fala em reserva de emergência. Todo grande investidor fala que tem dinheiro em caixa, que tem disponibilidades e todo mundo deve ter dinheiro em caixa e disponibilidades. Então, o meu preferido aí é o Tesouro Selic para esse tipo de investimento, para disponibilidades, ok? Agora nós vamos falar do Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Pré-fixado, a rentabilidade é definida na hora da aquisição do título. É uma taxa fixa, pré-fixado. Então, eles têm característica muito simples. Você já sabe quanto vai receber no final, no momento da aplicação. A taxa de juros é fixa, ou seja, não depende da Selic nem da inflação, tá? Então, você, quando vai escolher o Tesouro Pré-fixado, você vai saber exatamente quando você vai receber no vencimento. Muito importante, nós vamos falar sobre a marcação a mercado, que o Tesouro Pré-fixado sofre muito mais do que o Tesouro Selic, e por isso é muito importante a gente saber a hora de investir em Tesouro Pré-fixado. O Tesouro IPCA já é um outro título público federal que tem rentabilidade atrelada à inflação, medida pelo IPCA, por isso é chamado de Tesouro IPCA, que é esse índice nacional de preços ao consumidor, utilizado pelo Banco Central para tomar suas decisões aí de política monetária. Então, na prática, ele vai proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, porque vai render a inflação mais uma taxa de juros fixa. Então, ele tem um rendimento além da inflação. Então, é um título que a gente pode chamar de híbrido. Tem uma taxa fixa e ele também é pós-fixado, porque ele vai depender de quanto deu a inflação do período. Agora vamos falar do Educa Mais. O Educa Mais ele foi criado para planejamento da educação dos filhos. Criado para quem deseja garantir uma renda mensal futura voltada à educação universitária ou outros objetivos educacionais do seu filho. Então, no caso do Educa Mais, a rentabilidade é a mesma coisa do Tesouro IPCA+. Ele vai render IPCA mais juros fixos. Também protege da inflação, garante ganho real ao longo do tempo. No entanto, pessoal, tem uma diferença e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês.
Agora, o Tesouro Renda Mais, que é um título criado para quem deseja complementar a aposentadoria com uma renda mensal segura. A rentabilidade é atrelada ao IPCA mais juros fixos. Mesma coisa dos outros dois últimos que eu comentei com vocês, o que garante proteção contra a inflação e o poder de compra ao longo do tempo. Mas qual a diferença, então, entre o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro IPCA? Nós vamos falar sobre isso agora. É a forma de recebimento. O Tesouro IPCA+, você aplica hoje e resgata todo o valor corrigido em uma única parcela no vencimento. O Tesouro Educa Mais, você investe hoje e no futuro recebe mensalmente por 5 anos. E o Tesouro Renda Mais, você investe ao longo da vida e no futuro recebe por 20 anos 240 parcelas mensais. Então, a forma de recebimento que os diferencia, ok? Agora vamos falar sobre uma coisa muito importante que torna o Tesouro Prefixado, o IPCA, o Renda Mais e o Renda Mais e o Educa Mais em títulos mais arriscados do que o Tesouro Selic. O ponto essencial que todo investidor de Tesouro Direto precisa saber: a existência da marcação a mercado. Por isso que o Tesouro Selic é o único que você pode utilizar para disponibilidades. Os demais, pessoal, vocês devem entender que existe a marcação a mercado. Então, vamos lá. Com exceção do Tesouro Selic, todos os outros títulos, o prefixado, o IPCA+, o Educa Mais e o Renda Mais, sofrem mais com a marcação a mercado. Isso significa o quê? Que o preço do título pode variar todos os dias, de acordo com as expectativas do mercado sobre as taxas de juros. Então, o ponto-chave que você precisa saber: existe uma relação inversa entre a taxa de juros e o preço dos títulos. Vamos entender isso. Se os juros sobem, o preço do título cai. Se os juros caem, o preço do título sobe. E isso você precisa entender, porque se você precisa fazer um resgate antecipado e se você aplicou e a taxa de juros subiu, você pode perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Você aplicou com uma taxa de juros mais baixa e a taxa de juros subiu, você resgatou, perdeu dinheiro. Ou se você aplicou com a taxa de juros alta e a taxa caiu, você ganhou dinheiro. Então, é uma possibilidade para quem entende de ganhar dinheiro no Tesouro Direto como se fosse renda variável, tá? Mas isso só pode ser feito por quem entende o que está fazendo, porque entende o ciclo monetário. Início de ciclo de aperto monetário, você vai para Tesouro Selic e você não compra prefixado nem Tesouro IPCA+. No final do ciclo de aperto monetário, que é interessante você investir nesses títulos. Por quê? Porque quando a taxa de juros cair, vai ter a marcação ao mercado que vai favorecer, vai beneficiar aí o preço desses títulos. Então, muita atenção a isso. Só o Tesouro Selic deve ser utilizado para disponibilidades. Se existir a possibilidade de resgate antecipado, você não vai investir nos outros títulos, só no Tesouro Selic, ok? Agora, uma atenção que vocês têm que ter. O risco só existe se você precisa vender antes. O risco só existe em caso de resgate antecipado, porque isso é renda fixa. Renda fixa quer dizer o quê? Que se você levar esse título até o vencimento, a sua rentabilidade está garantida. Agora, se você resgata antecipadamente, aí é o problema, tá bom? Então, muita atenção a isso. Eu vou aos poucos explicando mais e mais aqui para vocês sobre todos os tipos de investimentos em renda fixa e muito cuidado com gerentes de banco. Eles são vendedores de produtos e serviços bancários, eles vão procurar vender para vocês fundos de investimento, porque quando você investe, você mesmo entende os títulos do Tesouro Direto, você ganha muito mais do que investindo em banco. Então, pessoal, é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, me ajudem a compartilhar esse conteúdo de extrema relevância para os investidores brasileiros, para os brasileiros em geral, que têm pouco conhecimento sobre mercado financeiro. E lembrando, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página, o canal tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.